Eleições 2022. Uma pesquisa realizada entre os dias 27 e 30 de junho, em 77 municípios de São Paulo, pelo Instituto Paraná Pesquisas, aponta Fernando Haddad na liderança. Acompanhe. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes dessa última pesquisa feita pelo Instituto Paraná, ouvindo mais de 1.820 pessoas entre os dias, como eu disse, 27 e 30 de junho, bastante recente a pesquisa. A gente gira um pouquinho os nossos comentaristas, daqui a pouco traz os números completos. Cristina Grêmio, a gente acompanha os números aqui, tem na nossa tela para a gente acompanhar. O Fernando Haddad apareceu com 30,6% da preferência e Tarcísio de Freitas fica em seguida com 19,2% e Márcio França com 17%. A disputa está bem favorável ao Haddad, segundo as pesquisas até então. Em São Paulo, o Haddad tem mais recall, né, que é o que a gente fala. Ele já foi prefeito de São Paulo, ele foi candidato à presidência da República em 2018, trabalhou muito o nome dele nacionalmente, mas claro que está ainda na lembrança do eleitorado de São Paulo também. Acontece que o PT também tem rejeição, né, ao nome de... O PT não, o eleitorado paulistano também tem rejeição ao nome de Haddad, tanto que não o reelegeu o prefeito de São Paulo quando ele tentou reeleição. Ele não conseguiu um apoio muito grande para candidaturar à presidência. Então, eu acho que tem muito espaço. A gente vê embolado ali o segundo colocado, né? Tarcísio com 19,2%, Márcio França com 17%. Eu acho que ainda tem espaço tanto para esses dois crescerem, quanto para se aproximarem, um ou outro se aproximar mais de Haddad e eventualmente forçar um segundo turno com Haddad. E a gente pode até se surpreender em São Paulo e ver um segundo turno sem Haddad. A gente não sabe muito bem como é que vai ficar essa disputa aí entre segundo e terceiro lugar. Ainda tem muitas definições para acontecer em São Paulo, inclusive de alianças ali, de apoios que podem modificar esse cenário. Só reiterando os números, 30,6% para Fernando Haddad, Tarcísio em segundo com 19,2%, Márcio França 17% e o atual governador Rodrigo Garcia 9,2%. Amanda Klein, tem o componente de Márcio França, que ao que tudo indica, pelo menos não sabemos ainda, ele pode optar pela candidatura ao Senado e sair dessa corrida, para quem que os votos dele iriam, e também essa expectativa do atual governador crescer mais nas pesquisas, porque ele tem a máquina na mão, tem feito muita campanha, entre aspas, né, com inaugurações no interior, até o ponto em que ele pode, aproveitando a lei eleitoral, às brejas. Exatamente, Thiago. O Datafolha até explorou esse cenário, né, que você mencionou, sem o Márcio França na pesquisa, e nesse caso o Fernando Haddad sobe ainda mais, chega a 34%. Lembrando que no cenário com o Márcio França, no Datafolha o Fernando Haddad tem 28%, na Paraná Pesquisas ele tem 30%, né, dentro dessa margem de erro, até um pouco mais do que no Datafolha. Chegaria a 34% possivelmente, não sei se a Paraná Pesquisas também explorou a possibilidade desse cenário, mas ao que tudo indica, o Márcio França deve abandonar a disputa. Ele está valorizando o passe, está se vendendo caro, porque está bem nas pesquisas, sabe que a saída dele beneficia a Haddad, tem uma avenida mais livre agora com a saída do Datena da disputa, que era o grande entrave para Márcio França concorrer ao Senado, então com a saída do Datena isso facilita a entrada de Márcio França nessa avenida, nessa corrida aí para o Senado, que aí ele já deve largar na frente, e também depende de acordos do PT com o PSB em outros estados, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Então todas essas alternativas estão colocadas sobre a mesa, e disso vai depender a decisão do Márcio França. Vejo sim o Fernando Haddad no segundo turno da disputa, porque seria o representante da esquerda, ele será beneficiado também pela presença do ex-presidente Lula na disputa, é um candidato presidencial forte, deve ajudar Fernando Haddad nessa corrida, e aí o que está em jogo agora seria a disputa pelo segundo lugar no segundo turno, se isso seria representado pelo Rodrigo Garcia, como você disse, tem a caneta na mão, tem a máquina pública, é o atual governador de São Paulo, ou se seria pelo Tarcísio de Freitas, que é o candidato do bolsonarismo. Então será uma disputa bastante quente, emocionante em São Paulo. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Cristiano, sem o Márcio França, ficaria como tabuleiro desse jogo? A pesquisa é uma fotografia do momento? Pode mudar bastante até outubro? Exatamente, Adriana. Eu concordo bastante com a análise feita pela Amanda. Eu vejo que esse elemento da eventual saída do ex-governador Márcio França, ela pode mudar bastante
o tabuleiro dos candidatos, dos pré-candidatos ao governo do estado. Vejamos que apresenta nessa pesquisa apresentada pela Paraná Pesquisas, né? O ex-governador Márcio França aparece com cerca de 17%, é um número bastante expressivo, e cabe a análise se, diante de uma eventual saída desse ex-governador, de que forma seria distribuído esse conteúdo, esses votos, esse contingente tão significativo. Se esse contingente iria maciçamente para Fernando Haddad do PT ou se de alguma forma ele seria distribuído. É importante a gente lembrar que é uma eleição de 2 turnos, é uma eleição muito competitiva e que eventualmente, mesmo que um candidato ele não passe em primeiro lugar para o segundo turno, o elemento rejeição, ele acaba sendo preponderante. Então, eventualmente, um candidato que consiga passar para o segundo turno, mesmo que bem atrás do que fique em primeiro lugar, pode acabar surpreendendo e acabar ultrapassando no segundo turno das eleições. Cristina, ainda falando sobre as eleições, uma discussão que vem chamando a atenção, os jornais aqui de São Paulo trazem alguns bastidores em relação aos debates desse primeiro turno. Nem Lula e nem Bolsonaro, nem dos dois gostaria ou estaria disposto a participar desses debates no primeiro turno. No segundo turno, a situação é diferente. Você acha que isso pode mudar até lá, quando a campanha efetivamente começar? Inclusive, o ex-presidente Lula estaria até propondo uma espécie de pool para que não haja tantos debates assim. Que avaliação você faz desse cenário? Pensando como eleitora, Thiago, eu não gosto da ideia de um debate por semana até o momento do primeiro turno. Eu acho aquilo cansativo, repetitivo, a gente acaba vendo mais briga do que proposta. A gente sabe que com a eleição polarizada, os candidatos pequenos não vão ter espaço, vai ficar muito entre Bolsonaro, Lula e Ciro, que tem ali alguma projeção. Simone Tebet, se houver debates, vai entrar também, porque, enfim, são poucos candidatos e acabam escolhendo sempre aqueles 5, acho que são 5 com o maior número de intenções de voto, mas eu não sei se pool seria a solução. Algum debate o eleitor espera ver, né? Porque aquele espaço do horário obrigatório de rádio e TV, ele nunca serve para a gente conhecer verdadeiramente o candidato. Aquilo ali é enxurrada de marketing político. Quem tem mais dinheiro faz campanhas mais bonitas, mais convincentes. Vamos lembrar aquela da ex-presidente Dilma, que tinha 1 bilhão e 200 milhões ali derramados na campanha, segundo delação do ex-ministro Palocci. Usou e abusou de imagens de marqueteiro ali para, inclusive, colocar a Marina Silva como se fosse uma vilã na história, tanto que essa mágoa perdura até hoje. A gente vê isso em várias campanhas. Mas no debate eles são mais espontâneos, são mais eles, né? Até porque não estão com os assessores e os marqueteiros colados junto deles diante da câmera. A gente espera, como eleitor, ver debates, mas não sei se aquela quantidade que estava prevista seria o ideal, não. Bom, Amanda, o desempenho do Tarcísio de Freitas, o bom desempenho dele depende de um bom desempenho do presidente Jair Bolsonaro também. Se o PT vencesse o estado de São Paulo, um estado importante, seria positivo caso Lula ganhasse a presidência. Agora, se fosse Bolsonaro, se ele se reelege, fica ruim São Paulo estando governado por alguém do PT, pelo Haddad? Eu acho que isso, na verdade, não importa, Adriana. É a escolha que o eleitor fizer e aí tem que ser entendida legitimamente como a melhor escolha e a escolha soberana, mesmo que a escolha para o Planalto não combine com a escolha para o estado de São Paulo, né? Faz parte da política, eles têm que aprender a conviver com as diferenças. Agora, acho que o Tarcísio, ele tem um longo caminho pela frente ainda, mas tem se mostrado um candidato bastante relevante, bastante competitivo. Ele está tentando negociar um apoio, fechar um apoio com PSD de dado do Gilberto Kassab, por isso ainda, inclusive o Márcio França também tenta esse mesmo apoio. O Márcio França não tem nenhuma aliança ainda nessa eleição. Esse é mais um motivo que conta a favor da provável desistência dele. Se ele conseguisse fechar, por exemplo, uma chapa com o PSD, com o Gilberto Kassab, ele poderia se manter na disputa, mas provavelmente o Gilberto Kassab, tudo indica agora, pode fechar com o Tarcísio de Freitas, bem que esse martelo não foi batido ainda, e aí seria também uma aliança importante para o Tarcísio de Freitas. Tem um candidato a vice na chapa do Tarcísio também, que está em aberto com a saída do Datena.
tem tanto demonstrações a favor da Carla Zambelli, atual deputada federal, como a favor também do Paulo Scaff, que é um empresário, um perfil mais técnico, talvez combine mais com o perfil do Tarcísio. Por outro lado, a Carla Zambelli é aquela bolsonarista raiz, talvez tenha aquele engajamento que falta um pouco ao ministro Tarcísio, que tem esse perfil mais técnico. O Tarcísio pode ser muito importante para o Bolsonaro aqui em São Paulo no segundo turno, viu? O Bolsonaro não vem pontuando muito bem em São Paulo. O último Datafolha mostra 43% das intenções de voto para Lula no estado de São Paulo, contra 30% para Bolsonaro. E o Tarcísio, justamente, até o Gilberto Kassab fez essa ponderação aqui no Jornal da Manhã há algumas semanas, justamente por ter esse perfil mais discreto, mais moderado, pode ajudar o Bolsonaro, num segundo turno, a ampliar o eleitorado rumo a esse eleitor de centro, menos afeito, né, a essas vociferações do presidente da República. Então, ele pode ser um ativo importante. Num primeiro momento, no primeiro turno, é Bolsonaro que leva Tarcísio. Talvez, num segundo turno, o Tarcísio possa ajudar a levar Bolsonaro. Cristiane, só para fechar, qual a interferência da eleição federal no estado aqui de São Paulo? Olha, eu vejo que é uma interferência realmente muito significativa. Na linha do que foi colocado, né, anteriormente, você vê que o candidato Tarcísio, ele tem uma vinculação muito significativa ao presidente Bolsonaro. E é importante lembrarmos que agora, no final de semana, o mesmo Instituto Paraná Pesquisas, ele divulgou uma pesquisa referente aos candidatos a presidente da República no estado de São Paulo. E, de acordo com a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, esse número, o presidente Jair Bolsonaro, ele fica em primeiro lugar, uma distância pequena em relação ao presidente Lula. Então, vejamos que esse voto presidencial, ele tem bastante condição de repercutir na eleição estadual, sim.